Bom dia. Nós, alunos do primeiro período de medicina da IESVAP, vamos hoje apresentar um trabalho sobre pressão arterial da matéria de habilidades e atitudes médicas, onde os nossos tutores, nossos professores, é a doutora Renata Beltrão e o doutor Augusto Beltrão. Vamos iniciar a nossa apresentação. Mas o que seria pressão arterial? Pressão arterial é uma força exercida pelo sangue contra qualquer unidade diária da parede vascular. Então, essa aferição da pressão arterial ela vai nos permitir realizar condutas terapêuticas individuais, né, diagnósticos, enfim, vários tipos de procedimentos, monitorar as prevalências populacionais em que as pessoas têm ou não pressão alterada, identificar fatores de riscos associados à hipertensão arterial, quando a gente identifica para trazer uma melhor qualidade de vida para o nosso paciente. Então, como eu já falei, é uma força exercida pelo sangue nos vasos sanguíneos, certo? Ela é calculada como? A pressão arterial, ela é a medida, né? Ela é igual ao débito cardíaco vezes a resistência periférica total. E o débito cardíaco seria o volume de sangue que sai do coração, né? O volume sistólico vezes a frequência cardíaca. A resistência periférica são a resistência dos vasos periféricos e a elasticidade da parede dos grandes vasos é algo que influencia na pressão arterial. A volemia do nosso sangue também influencia e a viscosidade sanguínea são fatores que podem ou não estar alterando a pressão arterial. São determinantes para esse processo de aferição. Os materiais utilizados para a aferição da pressão arterial são o estetoscópio, a fita métrica e o esfigmomanômetro, que deve ser do tamanho adequado de acordo com o diâmetro do braço do paciente. O manguito de tamanho adequado é 2/3 do comprimento do braço do paciente, que é cerca de 80% do comprimento e 40% da circunferência. O manguito de tamanho padrão é de 12 a 14 cm de largura por 23 cm de comprimento. O manguito para a coxa é de 14 a 20 cm de largura por 35 a 40 cm de comprimento. Em pacientes obesos, é correto que meça com o manguito apropriado, ou meça no antebraço, aferindo apenas a pressão sistólica pelo método palpatório, utilizando a palpação da artéria radial. Há 3 tipos de sistema para o registro da pressão arterial. A coluna de mercúrio é considerado padrão ouro, o aneroide deve ser calibrado semestralmente ou com certa frequência se necessário, e o eletrônico, que vai fornecer as medidas em um marcador digital. Este aparelho não é recomendado pela Sociedade Brasileira de Cardiologia. Há existência, certo, de 2 métodos para a gente poder aferir a pressão arterial. O primeiro método seria o método direto. E o que seria esse método direto? Ele vai fornecer a pressão direta ou intraarterial, porque ele é um procedimento invasivo que consiste em inserir um catéter conectado a um transdutor em uma artéria, e por necessidade de equipamentos mais sofisticados, esse método é reservado para pesquisas ou para pacientes com indicação, porque é um método que tem muitos gastos, né? Não é como o tradicional que a gente geralmente vê fazendo por aí, e ele é um procedimento invasivo, como eu já falei, mais sofisticado, por isso que ele é mais caro. E também, nessa imagem aqui, a gente pode perceber um exemplo do método direto, que é a utilização da pressão arterial invasiva, que é conhecida como também PAI, para monitorizar os pacientes graves. Então, é mais adequado quando a gente está em um quadro de um paciente já internado, que está em estado grave, e a gente utiliza esse método direto. Ele é um pouco mais preciso do que o método indireto, mas não significa que o método indireto seja ruim. Então, o que seria o método indireto? Para medir a pressão arterial por esse método, né, a técnica que a gente mais utiliza seria a auscultatória, né, com auxílio de um estetoscópio, que é o que a gente pode observar nessa primeira imagem aqui. Com essa técnica, a gente vai poder medir a pressão tanto sistólica quanto diastólica. Vai depender dos sons que a gente escuta no estetoscópio. E nessa segunda imagem aqui, a gente observa a técnica palpatória, que ela é menos utilizada, certo? Mas ela registra apenas a pressão sistólica, ela não registra a pressão diastólica também. Então, assim, ela só é mais utilizada quando não tem a possibilidade da gente exercer, né, uma aferição no braço do paciente. Aí a gente acaba aferindo aqui na perna. Ela é menos utilizada, certo? Por conta que só registra essa pressão sistólica e não a diastólica também. Cuidados e recomendações que devem ser seguidos durante a aferição da pressão arterial. O paciente deve estar em repouso e não estar falando, as pernas devem estar descruzadas, não pode estar com a bexiga cheia ou vontade de evacuar, não pode ter praticado atividade física recente, não pode ter feito uso de cigarro, cafeína ou bebida alcoólica na última hora antes da medida da pressão arterial. Deve-se utilizar um manguito de tamanho adequado ao braço do paciente, que não pode estar folgado e nem apertado demais, manter o braço do paciente na altura do coração, ele deve estar livre de roupas que dificultem a circulação,
A palma da mão deve estar voltada para cima e o cotovelo ligeiramente fletido. Ele não pode estar usando relógio ou qualquer outro tipo de adorno. Não ter se alimentado nos últimos 30 minutos que antecedem a mensuração. Não pode ter feito uso de medicamentos momentos antes de aferir a pressão. Em idosos, é recomendado sempre fazer a medida em duas posições diferentes, sentado ou deitado e de pé, devido à frequência da hipotensão postural. Casos como esclerose, calcificação e endurecimento da artéria braquial podem levar ao aparecimento de pseudohipertensão, condição em que os valores reais da pressão arterial são menores que o obtido pelo esfigmomanômetro. Em gestantes, a partir do terceiro trimestre, a posição da mulher pode afetar a pressão arterial. Sendo assim, as medidas devem ser feitas com a mulher em decúbito lateral esquerdo, com o braço no nível do coração. Então, assim, em idosos, a pressão arterial em idosos, a gente vai recomendar sempre fazer a medida em duas posições diferentes, que seria sentada ou o paciente deitado e a outra de pé, porque tem uma maior frequência de hipotensão postural. Então é recomendado que seja feita a aferição dessas duas maneiras para a gente ter certeza de um resultado preciso. E algumas condições, né, algumas patogenias, como a esclerose, calcificação, endurecimento da artéria braquial, podem levar ao aparecimento de uma pseudo-hipertensão. Não necessariamente o paciente vai ser hipertenso, mas pode levar a esse falso positivo, digamos assim. E o que seria essa pseudo-hipertensão? É uma condição em que os valores reais da pressão arterial, eles são menores do que o obtido pelo esfigmo. Então, seria um resultado alterado. Vai dar maior, mas na realidade o paciente não está com aquela hipertensão. Nas gestantes, a pressão arterial nas gestantes, elas começam a ser medidas, né, a partir do terceiro trimestre. A posição da mulher pode afetar a pressão arterial, né, por ela estar carregando um feto, um embrião na sua barriga. Pode causar uma pressão maior ou menor e isso pode interferir no resultado da nossa aferição. Então, as medidas elas devem ser feitas com a mulher em decúbito lateral esquerdo, para evitar o máximo de pressão exercida pelo bebê na barriga, e com o braço no nível do coração, para ser feita a medida, como está aqui representado nessa foto aqui. Ou seja, aqui ela era para estar agir como esse homem aqui. Técnica de aferição da pressão arterial. Posição. Pode-se utilizar três tipos de posições. O paciente pode estar sentado, deitado ou em pé. Em qualquer posição, deve-se manter a artéria braquial ao nível do coração, mais especificamente no quarto espaço intercostal, tomando-se o cuidado de deixar o paciente em posição confortável, com o braço ligeiramente flexionado, apoiado sobre uma superfície firme e estando com a palma da mão voltada para cima, não esquecendo de anotar a posição do paciente em que foi efetuada a medida da pressão. Por ocasião da primeira avaliação, e em alguns casos, como em idosos, controle de terapêutica e suspeita de hipotensão postural, devemos efetuar a medida nas várias posições. Deve-se lembrar que, no caso de gestantes, evita-se o decúbito lateral direito. Quanto ao observador, ele deve possuir treinamento, estar em posição confortável, evitando se abaixar a cabeça, pois a congestão dos vasos do ouvido pode prejudicar a ausculta, e colocar o diafragma do estetoscópio exatamente sobre a artéria braquial. Vamos agora falar o procedimento, né, o passo a passo, de como realizar uma boa aferição da pressão arterial. Então, primeiramente, nós vamos localizar as pulsações da artéria braquial, para poder localizar a artéria braquial e inserir, né, colocar o manguito 2 centímetros acima da fossa cubital. Então, a gente vai manter o braço paciente na altura do coração, como já foi explicado anteriormente os motivos para isso. E a gente vai fazer o posicionamento dos olhos no mesmo nível de mercúrio ou do mostrador do manômetro. Do manômetro. E logo após isso, a gente vai palpar o pulso radial do paciente e inflar o manguito até o desaparecimento no nível da pressão sistólica, até a gente não sentir mais essa pulsação. Logo após isso, nós vamos desinflar rapidamente e aguardar de 15 a 30 segundos antes de inflar novamente. E aqui a gente sempre vai avaliar a posição do paciente para saber se ele cruzou ou não a perna em algum momento, algum reflexo intuitivo dele próprio, para sempre estar observando para não alterar o resultado. E aí, logo após isso, nós vamos colocar o estetoscópio sobre a artéria braquial, certo? E insuflar o manguito cerca de 30 milímetros de mercúrio acima do valor encontrado para a pressão sistólica pelo método palpatório, quando a gente fez a palpação, né, do pulso radial. E logo após isso, a gente vai solicitar ao paciente que ele não fale durante o procedimento, né, da medição, porque pode ser que a gente não escute muito bem e seja mais dificultoso, até porque não é como as bolhas cardíacas. Para escutar esses sons é um pouco mais difícil, né? Eles são bem mais baixos, então a gente precisa de silêncio total. Logo após, a gente vai proceder à deflação
de maneira contínua, à razão de 2 a 3 milímetros de mercúrio por segundo, evitando congestão venosa e desconforto ao paciente, até o completo esvaziamento da câmara. E aí, nesse momento, ocorre a ausculta dos sons sobre a artéria braquial, por isso que é muito importante que o paciente esteja em silêncio, e também para não alterar o resultado. À medida em que o manguito é desinsuflado, volta a correr sangue pela artéria antes colabada, surgindo os ruídos chamados sons de Korotchkov, classificados em 5 fases. A primeira fase, que corresponde à pressão sistólica, é a fase em que irá ocorrer o surgimento dos sons. A segunda fase é onde irá acontecer os batimentos com sopro. Na terceira fase, esses sopros irão desaparecer. Na quarta fase, irá ocorrer o abafamento dos sons. Na quinta fase, esses sons irão desaparecer, que é a fase correspondente à pressão diastólica. E o hiato auscultatório é o desaparecimento dos sons na última parte da fase 1 e na fase 2. No vídeo a seguir será demonstrado as 5 fases de Korotchkov em um manômetro. Determinação da pressão arterial. Para aferir a pressão arterial sistólica, é necessário detectar o momento em que aparecem os sons, ou seja, a fase 1 dos sons de Korotchkov. Já para aferir a pressão arterial diastólica, detecta-se o desaparecimento dos sons, ou seja, a fase 5 dos sons de Korotchkov. Nos casos em que os ruídos persistem até o total esvaziamento de câmara, deve-se considerar a pressão diastólica na fase 4 de Korotchkov, que corresponde ao abafamento dos sons, e registrar 3 valores. E como seria essa pressão arterial em crianças? Primeiramente, antes da gente aferir uma pressão arterial em uma criança, nós temos que ter a adequação do manguito, que seria adequar ele ao tamanho do braço de uma criança, né? Que é a mesma técnica utilizada em adultos, mas a gente sempre tem que evitar o movimento excessivo do paciente. Por ser uma criança, é mais difícil, mas temos que evitar ao máximo para não interferir no resultado da aferição. Então, a gente tem que evitar aferir essa pressão quando a criança está chorando, quando ela está muito agitada e não quer parar de se mexer. Isso pode ocasionar um aumento de até 50 milímetros por mercúrio, perdão. Então, é um resultado bem alterado e temos que se atentar, né, para esses casos e tomar muito cuidado. Então, aqui está a classificação de hipertensão em crianças por grupo etário, para a gente estar observando e comparando os quadros. Bom, Marina, antes eu gostaria de pedir sua permissão para começar tirando a medida do seu braço, tudo bem? Bom, Marina, seu braço é 26 centímetros, então está dentro do manguito. É de 25 a 34. Licença. Quando eu começar a inflar, você pode sentir algum desconforto, mas não é necessário, viu? Fica tranquilo. Agora eu gostaria que ficasse 15 a 30 segundos para que continuasse esse procedimento.
sua pressão está 90 por 70.